Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 39, objeto de conhecimento, estilo, detalhamento, coesão e coerência. Muito bem, vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula é sobre coesão e coerência. Para falar sobre isso, vamos aqui falar o que é texto. Vocês sabem o que é um texto? Vejam só. O texto, né? O que é um texto? O texto, de forma bem simplificada, é um conjunto de palavras e frases que formam uma unidade linguística que permite interpretação e transmite uma mensagem. Então, ele tem que ser o quê? Uma unidade. Se é uma unidade, tem que estar bem unida, bem organizado, certo? Vamos lá continuar vendo o que é o texto. Vejam só. Segundo Márcia Mendonça, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, olha o que ela diz. O que faz uma produção escrita ou oral ser considerada um texto é a possibilidade de se estabelecer uma coerência global, ou seja, de se reconstruir sentidos a partir de um conjunto de pistas apresentadas, né? Então, o que vai fazer essa unidade, o que vai fazer ser considerado um texto é a coerência, é a sequência, é o que eu consigo informar, certo? Então, juntando aí, vamos ver aqui, juntando o conceito de texto e o que diz Márcia Mendonça, né? O texto ele tem que ter o quê? Coesão e coerência, tá? Coesão e coerência é que vão fazer essa conexão do nosso texto, né? Essa ligação de formar uma unidade. É formado por várias palavras que formam frases, que vão formando períodos, que vão formando, né, todo o nosso texto. Então, essa conexão de palavras que formam frases, que vão fazendo os períodos, elas têm que estar conectadas para ela se tornar uma unidade, certo? E aí a gente está falando que o texto ele precisa ter coesão e coerência. Vamos aqui ver o que é coesão textual. Olhem só. Coesão textual se refere à harmonia entre as ideias de um texto, de forma que haja uma conexão lógica entre elas. Essa amarração é feita por meio de preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais, né? Então, coesão textual é a conexão lógica entre as palavras que estão formando um texto. Então, vejam só, o texto é como um tecido, né? Vamos falar aqui que a gente está fazendo um crochê, né? Então, a gente vai colocando, se a gente vai montando um pano, né? Uma colcha para botar na nossa cama, muito bonita. Se eu colocar e for montando os tracinhos que tem que fazer, eu não sei como é que fala, se é traço, né? Enfim, vou fazendo lá o crochê. E eu deixar um espaço muito grande, ele vai ficando aberto, né? Aí eu quero que ele me aqueça, então eu tenho que fechar mais para ficar mais unidinho, se tornar mais uniforme, fechadinho. É a mesma coisa do nosso texto, onde eu vou pegar essas palavras e vou unir essas palavras para formar o que? Uma frase, para formar um período. E quanto mais eu conseguir fazer essa conexão de forma clara, objetiva, melhor vai ser a união entre elas, deixando o nosso texto claro, né, coeso, certo? E aí, quando a gente fala de coesão textual, a gente viu que são essas ligações que a gente vai fazer entre as nossas palavras para fazer sentido, né? Para dar uma conexão lógica. Nós temos também, dentro da conexão, os tipos, tá? Os tipos de coesão. Vejam só. Então, nós temos a
coesão referencial, tá? E a coesão referencial se refere ao uso de elementos linguísticos, como pronomes, substantivos e outros recursos para criar relações de referência entre palavras ou expressões dentro de um texto. Então, olha, a coesão referencial, nós vamos utilizar algumas classes gramaticais aí. Então, ele cita o pronome, substantivo e outros, né? Os substantivos e outros, para fazer essa referência, né? Vai se referenciar a algo. Ela visa estabelecer a continuidade da referência a um mesmo objeto ou conceito, evitando a repetição excessiva de termos. Então, vejam só aqui, né? Eles estão aqui na coesão sequencial, a gente vai, referencial, perdão. A gente vai referenciar. Então, para não ficar repetindo, essa coesão, ela é exatamente para isso, para evitar repetições excessivas, porque senão deixa o nosso texto cansativo. E aí, para isso, ele utiliza de algumas classes gramaticais, como a gente viu, pronome e substantivo. Então, todas as vezes eu já usei um termo, eu vou procurar um outro que eu possa substituir, mas deixando esse link, mostrando a quem eu estou me referindo. Ó, já foi mencionado, né? Então, eu consigo verificar que essa substituição, que pode ser um outro substantivo, pode ser um pronome, que a gente já sabe que o pronome, ele acompanha o substantivo, ou ele substitui um substantivo, né? Então, quando a gente pega ali o pronome para substituir, por exemplo, um substantivo que já foi mencionado, a gente está fazendo uma coesão referencial, porque através do nosso pronome eu consigo identificar a qual substantivo ele está se referindo, que ele está o quê? Substituindo, certo? Então, coesão referencial, vou me referir a um termo que já foi mencionado para evitar repetição dessa palavra. Outro tipo de coesão é a coesão sequencial. Vejam só, a coesão sequencial diz respeito aos mecanismos linguísticos que garantem a continuidade lógica e temporal das ideias dentro do texto. Ela estabelece a sequência de informações, conectando frases, orações e parágrafos de maneira fluida. Isso é feito por meio de conjunções, advérbios e outros conectivos, conectivos que vão conectar, que vão ligar, tá bom? Então, entre outros conectivos que estruturam o texto, facilitando a compreensão do leitor e garantindo a progressão das ideias de forma clara e organizada, né? Ordenada. Então, vejam só que agora, lá na referencial, a gente utiliza bastante o quê? Os pronomes e substantivos. Na sequencial, a gente vai usar as conjunções, advérbios, né? E outros conectivos para ligar essas nossas informações, para deixar as nossas frases, períodos, né? Inclusive os parágrafos, eu escrevo um parágrafo. Quando eu vou fazer o outro parágrafo, eu tenho que ter uma conexão entre outros, senão o texto não vai estar uniforme. Dá para ver a divisão. No primeiro eu falei isso, no segundo eu falei de outra coisa e não fiz uma ligação. O texto não vai estar uniforme. Então, a gente utiliza esses conectivos para fazer o link entre um parágrafo e outro, entre uma ideia e outra, certo? E aí nós temos, para deixar o texto, além da coesão, nós temos que deixar o texto o quê? Coerente. Então, o que é coerência? Vejam só. Coerência, na gramática, a coerência textual é responsável por dar um sentido lógico ao texto. Logo, coerência é a característica daquilo que tem lógica e coesão, quando um conjunto de ideias apresenta nexo e uniformidade. Então, coerência é o quê? Coerência, ela tem que ter uniformidade, é lógica, tem uma sequência que eu consigo o quê? Entender. Então, a coerência, coesão, tem que ter aquilo que tem lógica e coesão, que tem que ter ligação. Por isso que se não tem ligação, vai perder ali um pouquinho da coerência, porque vai ficar confuso, tá? E aí, para a gente ver essa questão, né, do que é ligação, ligar as ideias, para fazer a coerência, para fluir a ideia,
Presta atenção ao vídeo. Oi, você sabe onde eu posso encontrar um coelho que gosta de fazer churrasco às 3 da tarde? Eu ouvi dizer que na rua ao lado tem uma loja que vende melancia com chocolate. Mas eu não tenho certeza se isso tem algo a ver com a bicicleta azul. Aliás, você já experimentou usar uma escada para pegar uma estrela? Ou é melhor esperar que o vento traga? Ué, eu não sei exatamente do que você tá falando. Você quer saber do coelho ou sobre a loja de melancia? E a bicicleta azul? Ah, claro. Mas se o vento fosse uma pizza, seria de calabresa ou de chocolate? Porque se for de calabresa, até que a bicicleta azul poderia ajudar. Mas o coelho, ele já me disse que prefere fazer bolo no forno de madrugada. Você já tentou fazer bolo sem ovos? Ou é mais fácil pintar um quadro enquanto toca uma música na flauta? Eu não sei o que você quer dizer. Parece conversa de doido, né? Ele não tá batendo bem da cabeça. Vejam só a importância de ter a coesão e a coerência. No texto que a gente acabou de verificar no vídeo, né? Será que o personagem que estava lá pedindo informação, ele conseguiu ser claro e objetivo? Começou lá com o coelho, uma pizza, que se a pizza for de calabresa, a bicicleta consegue resolver. Então veja que ele foi ali misturando vários assuntos ao mesmo tempo. Então deixou tudo o quê? Confuso, como a gente diz assim, sem pé nem cabeça. A gente não sabe onde começa, onde termina e o que ele realmente quer saber. Tanto que o outro ficou assim, tu quer saber do quê? Não entendi. Ficou até com medo, ó. Foi lá e se afastou. Ele não tá muito legal, né? Então percebam que se a gente pode ter muito conhecimento, porém a gente não sabe aplicar as técnicas, como a questão da coesão e coerência, o conhecimento é nulo, porque eu não vou conseguir passar, principalmente através da escrita e às vezes até na oralidade, como a gente acabou de verificar no nosso texto. Lembre-se que o texto, né, gente, não é só escrita, tá? Pode ser oral, tá? Pode ser também uma imagem. Então, todas as vezes que a gente vai produzir algo, ela tem que ter coerência, tá bom? Uniforme, passar a informação de forma clara, sem deixar dúvidas, certo? Muito bem, então agora a gente já sabe o que é coesão, o que é coerência, já vimos a importância, senão a gente vai parecer assim que a gente não consegue entender o conteúdo e não consegue passar a informação, como a gente viu no vídeo. Então vamos lá agora verificar um texto, outro texto na verdade, né? Vejam só, ó, leia o texto, texto 1, o sapo e o boi. Há muito, muito tempo existiu um boi imponente. Um dia, o boi estava dando um passeio da tarde quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para o boi e ficou maravilhado, cheio de inveja daquele boi que parecia o dono do mundo. O sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do boi, até que o boi é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse, também era. Dizendo que também podia ser grande, o sapo começou a estufar a barriga e, em pouco tempo, já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já estou grande que nem o boi? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta.
Não, disseram de novo os amigos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando, estufando, até estourar, né? Pum! Moral, seja sempre você mesmo. Veja só, o sapo, né, quis ali imitar o boi, né, dizer que poderia ficar grande como ele, então ele começou a inflar e aí não deu certo. Acabou se dando muito mal. Percebam aqui, veja o nosso... Vamos voltar aqui no início do nosso texto. Olha só, o início do texto tá destacado algumas palavras, né? Vê, ó, boi, aí na segunda linha, boi, na terceira linha, boi, na quinta linha, boi. Repete muito, certo? Tá repetindo muito. Que termo? A palavra boi, está repetindo muito um substantivo. Então, tá vendo como fica cansativo? Aí vamos dar continuidade. Olha só, continuar. Ó, boi de novo. Só ali já foi 5. Então, boi, 6. Até que o boi, 7. Aí lá no frase, já estou grande que nem o boi. Boi de novo. Então, veja quantas vezes ele repetiu a palavra boi. Quando isso acontece, já está mostrando ali que ele não está dominando o quê? A coesão textual, né? Não está utilizando dos recursos que tem para evitar essa repetição e deixar o texto mais fluido, mais tranquilo, mais rico, certo, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Muito bem. Então, vamos lá, continuar. Verifiquem agora o texto 2. Vejam só. Agora, leia novamente o texto, que foi feito algumas alterações, certo? Então, vamos lá, que agora a gente fez as alterações para evitar o quê? Repetição, certo? Agora, vamos ler, então. O sapo e o boi. Há muito, muito tempo, existia um boi imponente. Um dia, ele estava dando um passeio da tarde quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele ser que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olha só aqui, só vamos dar uma paradinha e vamos analisar. Verifiquem que ele citou o boi daquela vez, só nesse trecho aqui, 5 vezes, né? Agora, nós citamos somente uma vez. E aí, ele fez substituições, né? Aqui, boi, que é um substantivo. Aí, ele decidiu, quando ele foi se referir novamente ao boi, ele usou agora o quê? Ele, né? Já usou um ele diferente, um pronome. Ó, olhou, ó aqui de novo, um outro pronome, certo? Aí, ó, o ser, um ser, né? Então, ele está aqui... aquele ser ali, botando como um indivíduo. Então, vejo que ele utilizou do mecanismo de quê? De coesão. Ele substituiu por outros elementos. E, através desses elementos, eu consigo perceber a quem ele está se referindo. Quando eu falo, um dia ele estava dando um passeio, né? Da tarde, quando um sapo... Então, quem seria o ele? Eu consigo, através do meu contexto, perceber que ele está se referindo a quem? Ao boi. Ó, olhou, ó, quem é o ó aqui? O boi, né? O ser que parecia o dono do mundo. Quem era esse ser que parecia o dono do mundo? Quem era? O boi. Então, percebam que aqui ele usou o mecanismo da coesão, né? E que é importante. Então, ele deixou o texto mais fluido. Vamos continuar para verificar o restante das alterações. Olha só o tamanho do boi. Professor, ele falou, não, beleza, mas só naquele parágrafo ele usou 5 vezes. Então, no texto até agora, ele usou a segunda vez o boi. E, ó, percebam que está em outro parágrafo, não está no mesmo. Tudo isso conta, tá? Olha só o tamanho do boi. Até que ele é elegante, mas grande coisa. Se eu quisesse, também era. Dizendo isso, olha só, isso, ó, ele está se referindo ao que já foi dito. Então, para ele não ter que repetir, né?
Ele botou o quê? O isso. O sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho. Já estou grande que nem ele, ó. Quem era o ele? O boi. Perguntou aos outros sapos. Não, ainda não está, responderam os amigos. O sapo se estufou mais, né, foi ali, e aí ele vai repetindo. Então, percebe que, ó, o boi, ele utilizou aqui o pronome novamente para se referir ao boi. Ó, dizendo isso, né, o que seria isso? Até aquele elegante, mas grandes coisas, se eu quisesse ser também, né? Então, veja que o isso faz uma remessa ali também. E lembra que a gente viu também que a coesão, ela faz ligação, tem a coesão o quê? A sequencial e a referencial. Olha, vejam aqui o mas, né? A sequencial a gente vai utilizar de quê? De conjunções, né? De quê? De advérbios. Então, vejam que aqui nós usamos também uma conjunção, né? Então, eu estou aplicando uma regrinha da coesão, o quê? Sequencial. Então, quando eu vou fazendo trocas para substituir um termo, né, fazendo referência a um termo que já foi mencionado, coesão referencial. Quando eu vou fazendo as ligações com conjunções, advérbios e outros conectores, eu estou fazendo uma coesão sequencial, que vai ajudar a dar sequência, tá? Então, quando ele fala o mais, além dele dar uma sequência, ele mostra que está tendo uma ideia contrária. Certo? Muito bem. Então, vamos lá continuar. Vejam só. Então, a gente já mostrou aí, né, que foi alterado. Vamos continuar? Pode passar? No último trecho, não precisou, né, mudar nada aí, porque estava tudo ok. A moral da história é sempre bom relembrar, né? Seja sempre você mesmo. Não pode ficar se medindo pela sequência do outro, tá? Então, o que a gente pode observar no texto? Vejam só. Texto 1 e texto 2. Ambos apresentam conexão de ideias, né, com as conjunções e mais. Eu até esqueci de botar o ezinho ali, né, mas estava marcado no nosso texto. Então, a gente utiliza essas conexões, como eu acabei de falar, quando a gente pega e utiliza conjunções, os advérbios, a gente está utilizando a coesão sequencial. No texto 1, a palavra boi foi repetida várias vezes, tornando o texto o quê? Repetitivo, que eu mostrei lá para vocês. Só no primeiro parágrafo, nós vimos que foi repetido 5 vezes. Quando a gente fez a alteração, as palavras repetidas foram trocadas por sinônimos e pronomes pessoais. Que a gente viu lá o ele, né, o. Então, a gente viu ali que foi trocado, realmente deixou o texto o quê? Mais fluido, legal de ler, sem ficar cansativo, porque aí o boi, não é legal. No texto 1, não tem uma boa o quê? Coesão. O que seria a coesão? Uma boa ligação dessas palavras. Uma vez que repete-se muito ali, não é legal isso. Já mostra que está tendo problema de coesão. Já o texto 2, quando a gente fez as alterações, já mostra o que aconteceu o quê? Tem uma boa coesão, porque eu substituí por outros termos, coloquei conectivos, tá? E aí, ambos apresentam o quê? Coerência, porque a coerência o que é? Lógica, eu consigo entender o que aconteceu. Ele fala da mesma situação do começo, meio e fim. Ele não vai trocando os assuntos como a gente viu lá no nosso vídeo, né? Que ele perguntou várias coisas e ficou tudo confuso. Não foi o caso, certo? Então, vamos para mais um exemplo aqui, vejam só. Água potável pode se tornar uma miragem. A água é fundamental para a dinâmica da natureza. Impulsiona todos os ciclos, sustenta a vida e é o solvente universal. Sem água, a vida na Terra seria impossível. Além de usá-la para suas funções vitais, como todos os outros seres vivos, os humanos utilizam os recursos hídricos para a produção de energia, de alimentos, para navegação, desenvolvimento industrial, agrícola e econômico. Entretanto, 97% da água do planeta Terra está nos oceanos e não pode ser utilizada para irrigação, uso doméstico ou para beber. Os 3% restantes têm cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos de volume,
sendo que, em grande parte, está congelada na Antártida ou na Groenlândia. Então, na verdade, somente 10 mil metros cúbicos, ou seja, 0,3% do total de recursos de água doce no planeta está disponível nos lagos, rios, embaixo da terra e pode ser utilizado pelas pessoas. A dependência dos recursos hídricos aumentou em todo o mundo, afetando especialmente as regiões onde a disponibilidade de água varia muito durante o ano e nas regiões áridas. Também tem gerado grandes alterações nos ciclos hidrológicos regionais. Por exemplo, a construção de barragens aumenta a taxa de evaporação. Já a construção de canais para a distribuição produz desequilíbrios no balanço hídrico. Enquanto a retirada de água para a irrigação em excesso diminui o volume dos rios e lagos. Igualmente importante, o grau de urbanização interfere na drenagem e aumenta o escoamento superficial, diminuindo a capacidade de reserva de água na superfície e nos aquíferos. Tantas alterações têm consequências ecológicas, econômicas, sociais e na saúde humana. Olha só, né? Vejam como é importante a gente pensar. A água a gente já sabe que a água é super importante e que a gente está tendo que cuidar, porque senão a gente perde, porque a gente fala assim, mas no mundo tem muita água. Mas não é 100% água que a gente pode utilizar, certo? Vocês viram que no decorrer do texto tinha palavras marcadas, certo? Vamos lá, voltar para o nosso texto, desde o comecinho. Quando eu estou falando de coesão para vocês, né, coesão e coerência, o texto aqui ele apresenta uma coerência, ele está bem lógico, né, uma sequência legal. E tudo isso contribui porque ele tem coesão, ele está conseguindo fazer ligações nas suas ideias. Então, por exemplo, aqui, olha só, além de, quando ele usa além de, ele mostra uma adição, tá? Sem água, a vida na Terra seria impossível. Além disso, né, além de usá-la, né, para suas funções vitais, como todos os outros seres vivos. Então, ele está fazendo o quê? Uma introdução, é um introdutor do discurso, né, universal, né? Então, vejo que ele faz essa conexão através dessas palavrinhas aí. Vamos passar para verificar outro conector aí, que está ligando a coesão. Pode passar. Entretanto, novamente, está dando ali o quê? Uma oposição, uma ressalva. Olha, entretanto, 97% da água do planeta está nos oceanos. Então, ele faz ali uma ressalva, uma atenção, né? Então, ou então também, olha, tá botando o quê? Uma conclusão, quando eu utilizo esse então, ou seja, reformulação, reformulando o que ele já disse, esclarecendo, né? Então, ele fala primeiro os 100 mil metros cúbicos, e aí ele depois vem mostrando como esse valor é representado em porcentagem, certo? Ele usa também, o também, né? Também, adição. Quando ele fala, por exemplo, está fazendo o quê? Uma explicação. Olha lá embaixo, já a construção de canais, ele faz uma sequência textual, né? Olha, agora, esse já, né? Pode dizer assim, um agora. E vocês viram que também tinha os vermelhinhos, quando ele fala assim, olha, na verdade. Então, quando ele usa na verdade, ele está falando o quê? Uma confirmação. Especialmente, está mostrando o quê? Um modo, tá bom? A mesma coisa acontece com igualmente. Igualmente importante, ou seja, do mesmo modo, tá? Então, vejo que ele utilizou vários recursos de coesão para deixar o texto dele bem ligado, bem uniforme. Então, a gente pode dizer que esse texto tá uma unidade? Eu posso dizer que ele é um texto? Posso dizer que ele é um texto, porque ele tem palavras que formaram frases, parágrafos, ele tem uma conexão, ele tem uma lógica do começo ao fim, utilizou vários recursos da coesão textual, né, tanto para referenciar quanto para dar sequência ao nosso texto. Então, vejo como é importante ter ali a coesão e
coerência no que é escrito e no que é falado. Certo? Muito bem, a nossa aula de coesão e coerência fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.